Olá a todos e a todas que nos acompanham em nosso canal de aula de direito, especialmente nas direito penal, né? Especialmente nas atualizações que fazemos, certo, de assuntos diversos. Comprometemos em nossa última atualização em direito penal, quando falamos da LGBTfobia, hoje nós estaremos comentando um pouco sobre o artigo 147-A do Código Penal, que trata da perseguição. Antes de iniciarmos, gostaria de pedir a todos que nos acompanham que, por favor, nos ajudem fazendo a sua inscrição no nosso canal, fazendo comentários, deixando like, nos ajudem a manter este canal, melhorando o conteúdo das atualizações. Bom, o novo crime previsto no artigo 147-A do Código Penal consiste em perseguir alguém, reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. De forma que quem, de maneira repetida e sistemática, perseguir alguém, seja indo ao seu encalce, seja seguindo de perto, importunando sua vida, incomodando sua privacidade ou atormentando a sua paz e tranquilidade, comete o crime previsto no referido artigo. O artigo 147, ele trata do crime de ameaça. O legislador, ao editar o 147-A, ele preferiu se referir aos meios de execução da conduta delituosa, de modo que resta induvidoso que, para a configuração do delito, é preciso que a perseguição seja efetivamente grave, crível, idônea, verossímil, concreta, séria e capaz de atingir a liberdade física ou psíquica da vítima. Além, é claro, de atingir sua liberdade, sua tranquilidade pessoal, podendo ser uma perseguição explícita que esteja clara, ou às escondidas, que significa ser implícita ou velada, contanto que a vítima tome conhecimento daquela conduta. As ilações infundadas ou manias de perseguição não legitimaram a intervenção no direito penal, que, como se sabe, ela está prevista lá e regida no princípio da intervenção mínima. Ou seja, é exigência legal que a perseguição se dê de maneira reiterada, não prevalecendo quando motivada, eventualmente, por surto, raiva ou cólera momentânea, ou até mesmo pelo estado de embriaguez, posto que, passado o estado, cessará a perseguição. De modo que, para a configuração do delito, exige-se que o sujeito ativo, no momento da conduta, esteja com o ânimo sereno, frio e calmo. Trata-se de uma infração penal
em que o bem protegido é a liberdade individual, a tranquilidade pessoal, a privacidade e a paz interior, protegendo-se a um só tempo a liberdade física e a liberdade física da pessoa humana. O bem jurídico, aliás, é tutelado pela própria Constituição. O sujeito ativo aí e passivo, ele pode ser qualquer pessoa. No entanto, caso a vítima seja criança, adolescente, idoso ou mulher, a pena será aumentada de metade. Observando que, no caso da mulher, e quando o crime envolver violência doméstica e familiar, ou quando houver menosprezo ou discriminação, devemos, portanto, também observar a condição da mulher, lá no artigo 121, parágrafo 2º-A do Código Penal. Também que, no caso do sujeito passivo, é necessário e preciso que o ofendido seja alguém, isto é, uma pessoa física e determinada, razão pela qual a indeterminação da vítima impede a configuração da infração penal. No entanto, não impedindo que o fato da perseguição seja feita em um determinado grupo de pessoas, individualmente ou incerta, mas identificadas coletivamente ou individualmente, como por exemplo, no caso de uma torcida organizada de um time de futebol. Tá? É importante ressaltar que, sendo o sujeito ativo, qualquer pessoa público, aliás, sendo o sujeito ativo, qualquer agente público, servidor, seja ele servidor ou não, da administração direta, indireta ou funcional, de qualquer poderes da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios e do território, a conduta poderá consistir em crime de abuso de autoridade nos termos da Lei 13.869 de 2019. O elemento subjetivo é o dolo, seja direto ou eventual, ou seja, a vontade livre e consciente de perseguir alguém, perturbando a sua liberdade física ou psíquica e a sua tranquilidade, não se exigindo um resultado específico, pois não se trata de crime material, exigindo-se tão somente que se prove induvidosamente a intenção do agente de perseguir o ofendido. Não há que se falar em exigência de elemento subjetivo específico para a configuração do tipo penal. Quanto à consumação do delito, ele se dá quando a vítima efetivamente tomar conhecimento da perseguição, tendo a sua privacidade, a sua tranquilidade ou a sua liberdade, seja ela física ou psíquica, seriamente perturbada. Assim, caso a vítima desconheça a perseguição, ainda existe um crime consumado, podendo estar aí caracterizado uma tentativa, o que, na prática, ser de difícil configuração, no entanto, de toda maneira, que como se trata de crime de ação penal pública condicionada, se a vítima oferecer representação, evidentemente o crime consumou-se, pois o ofendido tomou conhecimento da perseguição. De forma que,
Se a perseguição não é o fim em si mesmo, mas um crime meio, não subsiste crime autônomo, podendo a conduta vir a constituir elemento, seja essencial ou acidental, um elemento de outro tipo penal, como por exemplo, o constrangimento ilegal, previsto lá no 146 do CP, o homicídio no 121 do CP, o roubo 157 do CP, a extorsão o 158 do CP, o estupro o 213 do CP, o abuso de autoridade na Lei 13.869 de 2019, ou contra crime de relações de consumo, lá no artigo 71 da Lei 8.078 de 90. O que nesses casos haverá sempre um crime único. O que ressaltamos é que no aspecto do crime de perseguição, em que a nova lei determina a aplicação da pena sem prejuízo da sanção penal correspondente à violência. Ou seja, resultando da perseguição, a prática de violência, aquela que não constitui por si só um crime fim, tá? Nós aí estaremos diante de um concurso formal de crime com eventuais lesões corporais, leves ou graves, com a aplicação cumulativa de penas. Quanto à ação penal, trata-se de um crime que exige a representação da vítima, ainda que se trate de crime praticado em situação de violência doméstica e familiar. A pena prevista é de reclusão de 6 meses a 2 anos, prevalecendo-se uma majorante quanto à pena, que será aumentada de metade se o crime for cometido contra criança, adolescente, idoso ou mulher, e mediante concurso de 2 ou mais pessoas, ou com o emprego de arma, seja a arma de fogo ou não. Neste crime, não é possível a substituição da pena privativa da liberdade pela pena restritiva de direitos, pois se trata de um crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa. Fato que impede a substituição conforme estatui lá no artigo 44, inciso 1 do Código Penal. Considerando-se também que se trata de um crime de menor potencial ofensivo, a competência será do Juizado Especial Criminal, observando aí os procedimentos sumaríssimos previstos no artigo 98, parágrafo inciso 1 da Constituição e a Lei 9.099. Já a competência territorial para o processo será o do lugar onde o crime se consumar, nos termos do artigo 70 do Código de Processo Penal. No caso em comum de tentativa, no lugar onde foi praticado o último ato da execução. Vamos ficar por aqui, já demanda mais de 13 minutos de conversa. Esperamos ter contribuído um pouco com todos os meus alunos e com aqueles que nos acompanham em nosso canal. Aqui nós prometemos, em uma próxima atualização, nós estaremos também falando do artigo 147b, que foi introduzido no Código Penal pela Lei 14.188 de 2021, a mesma lei que introduziu o 147A. O 147B trata do dano emocional à mulher. Forte abraço a todos e a todos vocês, e espero contar com todos vocês, seja meus alunos, ex-alunos e quem nos acompanha no nosso canal. Obrigado e até uma próxima atualização.